A gente começa a perceber que a ansiedade, ela faz parte da conduta humana de tempos imemoriais. A gente pega livros de todas as manifestações de espiritualidade, do Bhagavad Gita, o Corão, a Torá, né? As Sutras de Buda e o Evangelho, que a gente muito bem conhece e que nos inspira. E a gente percebe que há, sim, uma tentativa do alto de nos focar no presente. Por que focar no presente? Porque nós não podemos dar conta do passado, porque é uma realidade que já está posta, nem temos domínio sobre o futuro, uma realidade que ainda não chegou. Então, o desinvestimento no presente causa muito prejuízo, porque você tem aí uma parte significativa das pessoas deprimidas, vivendo reminiscências de traumas, de experiências do passado. Então, há muita gente com transtornos que tem a ver com o que aconteceu no passado, as dores, a angústia, e você tem um monte de gente ansiando por um futuro melhor sem fazer nada no presente. Então é como se a gente tivesse mais ou menos 90% da população, 45% presa ao passado e 45% ansiando pelo futuro. E poucas pessoas presentes na vida no dia de hoje. Então isso é uma questão fundamental na ordem do dia, que seria a forma de como é que eu vou experimentar a vida e como é que eu vou construir uma realidade nova se meu passado não foi tão bom como eu queria e eu tenho mágoas e ressentimento em relação a ele, como é que eu vou conseguir reconstruir, ressignificar, como é que eu vou conseguir retemperar a vida se eu continuo preso ao passado, ansiando por uma solução que vem no futuro como se fosse uma pessoa que não fosse eu, que fosse dar. Então o Evangelho ele faz com que a gente foque no presente. É um convite a não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então é nesse sentido, ou seja, você tem energias que você tem que dar conta do hoje. Você tem energias que você tem que dar conta das muitas experiências do presente e viver isso. A gente percebe, por exemplo, Maurício, hoje isso muito mais fortemente com as redes sociais. Às vezes você chega num restaurante ou mesmo numa casa com a família e você está lá todo mundo no WhatsApp ou no Instagram ou no Facebook sem interagir. As pessoas não vivem o presente. Até o presente de estar com, por exemplo, imagina aqui eu e você fazendo um programa desse e você só um minutinho que eu vou aqui responder o WhatsApp. Imagina. Isso é uma deselegância, mas eu não estou com você. Eu não estou presente aqui. Eu estou, mesmo no presente, ausente. É pauta comum hoje da terapia e dos estudos sobre comportamento humano que o que provoca os transtornos não é o que me acontece. Porque é um desculpismo, né? Eu sou infeliz porque o meu pai não me abraçava, minha mãe não me amava, eu nasci num lugar pobre. Assim, a gente usa o contexto, seja afetivo ou social ou cultural, para desculpar a nossa incapacidade de agir. Então, logo é isso, quer dizer, não é o que me acontece, mas como eu reajo a isso. Exatamente. Tem pessoas que passam, por exemplo, por infâncias muito difíceis, com pobreza e até violência sexual, e conseguem dar uma resposta à vida. E tem pessoas que passam por situações semelhantes e são destruídas. É o que a gente entraria no capítulo da resiliência. Ou seja, nós temos que forjar em nós competências para suportar as vicissitudes, que são os problemas, as dificuldades da vida, né? Então, nós temos que construir em nós capacidades para suportar essas dificuldades e não usá-las como desculpa para não agir, ou para ser ansioso, ou para ser deprimido, ou para ser angustiado, não desconsiderando quem tem esses sintomas e achando que eles são menores ou incapazes, porque nós temos os sintomas. Nós temos, por exemplo, Chico Xavier é um exemplo disso. Chico Xavier teve uma infância difícil, nós temos todas aquelas histórias da biografia dele, em que ele passa por tanto constrangimento com a madrasta. E qual é a resposta que ele dá para a vida? Servir e amar. Tem pessoas que passam por problemas muito menores e se tornam pessoas que se justificam como perdidos, marginais e que dão uma resposta à vida com violência, desrespeito ao coletivo, à sociedade. Então, não é o que me acontece. O que quer dizer que a materialidade do mundo, seja a cultura ou as emoções das pessoas que nos cercam, elas podem nos impressionar, mas não determinam o nosso comportamento. Por que é importante dizer isso? Porque muita gente usa isso como desculpa para não mudar. Tem até as frases da cultura, né? Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Eu costumo dizer que isso não serve nem para pau, porque se você pegar uma árvorezinha que está troncha, botar um pedacinho de pau reto, enroscar, ela vai seguindo um novo caminho. Ou seja, eu sempre posso oferecer para mim mesmo um novo percurso, a qualquer momento. Essa é uma visão infantil de paz. É uma visão de um mundo cor-de-rosa, em que eu só navego no meu barco da vida quando o mar estiver calmo. Eu acho infantil quem amanhece o dia e faz, Jesus, que hoje seja um dia tranquilo, não esteja problema no trabalho, que eu termine o dia bem. É sempre assim, deixa o mundo zen para eu ficar zen. Na verdade, a ideia é assim, que eu possa me capacitar para, não importa quais sejam as ondas turbulentas da navegação do dia, eu consiga chegar até o final do dia e consiga fazer isso de forma serena, tranquila. Então essa é a construção de uma capacidade que não pede para que o mundo mude, mas que independente de como o mundo esteja, eu consiga ter minha paz interna.
Eu, na verdade, entendo que seria muito melhor se Deus fizesse do jeito dele, porque se o meu jeito até agora não tem dado muito certo, será que não seria a hora de eu delegar para papai para ele fazer um pouquinho comigo? Faz a tua parte que o céu te ajudará. Eu acho que tem gente que pega a Bíblia, inverte e lê assim, o céu vai me ajudar para eu fazer a minha parte. Eu tive uma experiência muito interessante, chegou um paciente concurseiro, que é aquela pessoa que está ajudando a fazer concurso público, chegou para mim e disse, não, este concurso é meu, este eu passo. Aí eu disse, gostei da convicção, e de onde vem essa convicção? Porque convicção tem que ter uma fonte. Ele disse, não, ontem eu tive uma conversa séria com Deus e disse, olha Deus, esse concurso você tem que me dar, é meu. Aí ele fez uma pergunta, o que é que você acha? Aí eu respirei e fiz, eu acho 3 coisas. Ele disse, então diga, primeiro eu acho que se você teve uma conversa séria com Deus ontem só, está atrasado, porque da parte dele sempre é séria a conversa. 2, eu não tenho dúvida que por ele amar profundamente, ele vai lhe ajudar a passar nesse concurso. Aí fiquei em silêncio. Aí ele, que bom que você está me apoiando, mas e a terceira coisa que você queria dizer? Bom, é que até onde eu li nos livros das religiões de todos os campos da conquista da fé humana, há um conceito comum que perpassa todas as crenças, é que Deus é justo. Logo, se Deus é justo e ama a todos a sua criação, Ele vai ajudar você e todos os outros que estão inscritos no concurso. Então, quem você acha que vai passar? Eles constrangidos. Quem estudar mais, né? Claro, porque Deus não vai dar cola para você. Então, essa responsabilidade minha não é tirada. É infantil delegar para Deus, terceirizar a evolução. Eu não posso terceirizar a evolução e delegar para Deus uma tarefa que é minha. Mas eu conto com Ele, sobretudo para resolver aquelas coisas mais dramáticas, aquelas dores mais que nos faz sofrer tanto. É nessa entrega, assim, que assim, é quando os meus recursos se esgotam. A gente tem aí talvez um dos livros que é considerado um livro que faz parte da literatura mundial, que é o livro de Jó, que é um homem que passa por tanto constrangimento que não resta a ele uma outra alternativa que não seja a entrega. Essa entrega, ela nos arroja uma condição psicológica que é fruto do livro que eu lancei esse ano pela Federação Espírita do Estado de Goiás, que é o deserto. Porque o que é o deserto? É quando todos os meus recursos se esgotam, quando os meus amigos influentes não servem para nada, quando a minha cultura nada me vai servir no meio do deserto, quando eu não tenho ninguém para culpar e dizer que é por você que eu sofro, quando ninguém entra comigo lá, nem mesmo Deus entra no deserto, porque Ele já está lá me amando, esperando eu chegar. Uma vez eu estava fazendo o evangelho lá em casa, num dia muito revoltado. Não tem aquele dia que você está com uma vibe muito baixa. Mas era o dia do evangelho e eu tinha que fazer o evangelho. Eu até tentei esquecer do evangelho, mas meu celular avisa que tem um evangelho 1 hora antes. Então eu estava lá, eu fiz tudo errado hoje. E eu fiquei pensando assim, será que Deus me escuta fazendo o evangelho aqui em Campina Grande e tal? Com tantos problemas no mundo, Estado Islâmico, tanta coisa. Será que Ele me escuta? Aí eu fiquei pensando assim, aí no final do evangelho eu fui pedir uma pizza. E eu tenho uma franquia especial que eu gosto muito da pizza dela. Eu entrei no smartphone, no Google, para acessar, né, aonde fica o endereço mais próximo dessa pizzaria para pedir pelo delivery. E na medida que eu fui acessando, eu fui percebendo, lembrando que cada equipamento que a gente tem um endereço IP. O computador, o tablet e o computador e o smartphone, que é uma identidade que informa a rede de internet de quem é aquele telefone e por GPS onde ele está. Então, quando eu coloquei pizzaria tal, apareceu a pizzaria tal mais próxima da sua casa é essa e o telefone do delivery é esse. Aí eu fiz, poxa, se o Google sabe onde eu estou, é claro que Deus também sabe. Então Deus me conhece. E aí eu lembrei de Davi no Salmo 139, quando ele também se espantou com isso. Ele disse assim, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me conheces. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. E quando a minha alma está elevada, Tu me amas. Mas quando eu estou dentro do abismo, ainda aí Tu me amas. Esse amor incondicional de Deus que nos resgata de todos os desertos das nossas escolhas, mesmo como também Davi dizendo, a gente passa pelo vale da sombra e da morte, das escolhas infantis, Ele nos ama, não vai tirar de nós a responsabilidade de ter escolhido caminhar por aquele lugar. E vai permitir que experimentemos a dor dessas escolhas, não para nos punir, porque Deus ama e não pune, mas para que essa experiência seja para mim rica e me diga que caminho eu não devo trilhar novamente. Você sente que os recursos que você tem já não são suficientes, que a ajuda que você buscou não foi suficiente, é preciso ter a humildade de buscar ajuda. Eu digo sempre que para buscar qualquer ajuda que fuja de nossas próprias competências, inclusive Deus, é preciso humildade de reconhecer, eu não estou dando conta só. Isso não nos torna menor que ninguém, isso não nos torna um ser incapaz.
Buscar o outro, inclusive, é um gesto de humildade e conquista de fraternidade, porque esse outro vai me acrescentar. E é uma relação temporária, seja uma terapia, seja até um atendimento fraterno. É uma relação em que, momentaneamente, enquanto eu estou me sentindo dificuldade de caminhar, você me dá um suporte, depois eu volto a andar sozinho, até para depois poder dar suporte a uma outra pessoa. Essa dinâmica, ela é compreendida quando eu estava lendo Paulo, né? Porque de vez em quando tem gente que só pede a gente e não dá nada, né? Tem parente que só liga quando tá mal, mas quando tá bem nunca liga para você. E às vezes isso me irritava. Aí um dia eu estava lá fazendo o evangelho, estava lá, eu devo a sábios e a ignorantes, eu devo a gregos e a bárbaros. Paulo está querendo dizer o seguinte, que tem tantas pessoas que nos dão e não precisam de devolver, que a gente devolva a elas, que a única coisa que nos cabe fazer nessa corrente amorosa é entregar aos que estão precisando. Então, se eu devo aos sábios, porque eles me ensinaram, eu devo aos mais ignorantes que eu, para que eu possa ensiná-los. Esse fluxo faz com que eu não tenha mágoa, não tenho exigência de quem tem que devolver, nem tenho exigência que você me devolva. Eu simplesmente permito que o fluxo contínuo aconteça. No que eu faço a minha parte, no momento que eu busco o reino de Deus e a sua justiça, no momento em que eu busco Jesus como modelo para a minha vida, eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e sobre a de quem está perto de mim, sobre o mundo do qual faço parte. Então, se eu sou uma pessoa que vivencio a relação com Cristo, eu não vou delegar para os outros uma tarefa que é minha. Estudar honestamente, fazer um trabalho decente, procurar progredir materialmente por um trabalho honesto. Então, você não vai mais precisar focar nisso. O grande chamamento é, não foca nisso. Não é só isso, não é ter uma casa massa, não é ter um carro legal, não é viver viajando. Isso você pode conquistar naturalmente, porque no momento que você entra no fluxo da responsabilidade do relacionamento com Deus, isso vai vir como consequência natural do trabalho honesto, do estudo competente. Então você não vai ter que se preocupar, porque a ansiedade vem de quem quer receber sem plantar. Mas quem planta não tem ansiedade, porque sabe que tem um tempo de plantar, de germinar e de colher.